Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Rodrigo Carpati. Está no ar mais um Vida em Condomínio, que vai ao ar pela TV Cresce São Paulo, pelo canal do YouTube. Você, síndico, advogado, condômino, morador, esse é o seu canal para você tirar todas as suas dúvidas e conhecer um pouco mais do mundo condominial. E hoje trataremos de um tema de suma importância, que é a segurança na aquisição e preocupações que precisam tomar cuidado, que você precisa se preservar para não cair em golpes quando você adquirir um imóvel. Então, eu tenho dois convidados, um convidado e um co-host que vai me ajudar. Você que está me assistindo, não deixe de mandar suas perguntas, participar, porque agora nós estamos ao vivo na TV Cresce São Paulo, TV Cresce SP pelo YouTube. Então, corretor, advogado, síndico, morador, está no ar o Vida em Condomínio. Já temos aqui comentários entrando e Adriana Butera, muito ansiosa. Seja muito bem-vinda, então, Adriana. Sejam muito bem-vindos. E, para tanto, vou chamar os meus convidados. Eu chamo o doutor Renato Melo, que é advogado especialista em direito imobiliário, e também o meu co-host de hoje, corretor, gestor da GKI, Administração Imobiliária e Vendas e Locações, para que a gente possa explorar todas as questões que assolam aí o mercado imobiliário, as questões que têm preocupado. Renato, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Carpá. É uma honra, né, este convite. Agradeço a todos vocês aqui e da gente falar de um tema tão importante, né? Eu mando uma boa tarde também para o Leandro, porque quando a gente fala sobre aquisição de apartamentos, por exemplo, né, apartamento em condomínio, enfim, parece que é tudo muito mais seguro, né? E a gente vai conversar aqui que tem que tomar vários cuidados. Legal. Leandro, também seja muito bem-vindo. Obrigado, Você que Rodrigo. está Obrigado. acostumado aí nesse dia a dia dessa aquisição imobiliária. Verdade. Cada dia mais a gente precisa tomar uns cuidados, né? Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Obrigado, doutor Renato. O que eu preciso dizer para quem está nos assistindo e para a gente começar aí um bate-papo é que a aquisição imobiliária é muito mais do que a venda de um imóvel, é a venda de um sonho, né? Então, grande parte das famílias adquirem um único imóvel na vida. Então, para isso é importante a participação do corretor de imóveis. Sem o corretor de imóveis, a aquisição pode sim correr um grande risco. E depois dessas partes que se conectam, é importante um advogado para dirimir as questões e transformar aquela aquisição numa aquisição segura. Então, eu pergunto para o Renato, o meu primeiro questionamento é: existe aquisição 100% segura? Rodrigo, que pergunta difícil, viu? Difícil até porque esses dias, eu não sei se vocês viram, a gente teve um cancelamento de uma venda por um terceiro, como se tivesse dado fraude, né? Porque as certidões elas não tinham sido verificadas corretamente, mas era uma transação já que estava na segunda ou terceira pessoa, enfim, e eram certidões de dois vendedores anteriores. Então, tem como nós deixarmos 99,9% seguro, né? Porque às vezes pode ser que algo acabe fugindo, mas tem premissas básicas que a gente não pode deixar de seguir, não pode ignorar no momento da compra. O Carpá estava falando e falou muito bem que muitas das vezes é o grande sonho, né? Um professor meu falava que é a hora da lágrima, e que na hora da lágrima, na hora da emoção, às vezes, as pessoas acabam que não estão pensando tanto, né? Elas só querem postar a foto da chave com aquele contrato nas redes sociais e falar ali, mostrar que comprou e adquiriu o tão sonhado imóvel ou a casa própria, e tem que tomar muito, muito cuidado para ter o máximo de segurança possível, ainda assim correndo riscos, viu, Carpá? E quais são esses problemas? Quais são os maiores problemas na aquisição? Olha só,
A primeira dica que eu deixo aqui, né, para o pessoal que está em casa assistindo, e golpes, né, que nós já vimos que existem no mercado, quando o preço está muito abaixo, você tem que tomar cuidado. Já é um grande sinalizador. Geralmente hoje, né, existem inúmeras plataformas de comercialização de imóveis, né, de maneira geral. Estamos aqui falando especificamente sobre os apartamentos. Então, você entra naqueles sites, você acaba buscando, você sabe que naquela região em específico, os imóveis estão ali na faixa, sei lá, de R$ 1 milhão, e você está vendo uma divulgação por um imóvel de 200 mil, 300 mil reais, coisa que não é comum. Então, esse é o primeiro alerta que o cliente, o consumidor, ele precisa tomar cuidado. Preço muito abaixo de mercado é o primeiro sinal de alerta. O que nós temos visto muito, e aí eu vou até elucidar um caso que nós já tivemos aqui, pessoas que se aventuram em comprar apartamentos em leilões, né? Muitas vezes existe, de fato, isso é correto, tem a parte legal disso, ok, mas também existem muitos golpes sendo aplicados, justificando o preço abaixo, falando que é um imóvel de leilão. Então, pede para a pessoa fazer um depósito de uma entrada, pede para a pessoa fazer um depósito de um sinal. A pessoa nem visitou esse imóvel, nem sabe se existe, e com essa fachada de que como se fosse um apartamento de leilão, as pessoas acabam caindo nesse golpe, infelizmente, sabe? É muito comum golpe em apartamentos supostamente sendo vendidos como se fossem de leilão e não são. Você concorda com isso, Leandro? Quais são essas principais dificuldades aí no dia a dia? Eu concordo. Eu vejo que tem bastante pessoas que procuram esses imóveis de leilão sem, pelo menos, verificar os documentos básicos, né? Tipo, dar uma olhada na documentação. De repente, é o que a gente fala de hoje. Antigamente, né? A gente falava do tete a tete, né? Que as pessoas não têm mais isso hoje por conta de várias tecnologias, um monte de coisa que veio para ajudar, as pessoas não têm mais isso. Então, acaba caindo muito no golpe por conta disso, né? Então, entrando aí nesses golpes da aquisição, como eu posso evitar esse golpe? Assim, leilão, mas o leilão é atraente. Eu vejo muitas pessoas adquirindo em leilão, então tem uma forma de se adquirir em leilão de forma segura, né? E tirando essa questão de leilão, o que eu tenho que verificar para não cair num golpe? Porque às vezes o preço está condizente, mas o imóvel tem aquela dívida gigantesca. Como eu identifico isso? Em qual momento eu identifico isso? Ótimo. Uma pergunta importantíssima, né? Aí a gente faz uma divisão aqui em apartamentos, tanto apartamentos que estão ainda em construção, né? Ou aquele finalizado. Então, eu vou recortar aqui primeiro para o apartamento em construção, aquele que está sendo vendido dentro de um estande de vendas, né? Então, você que está aqui nos ouvindo, a primeira coisa, você foi lá, você visitou o decorado, você se encantou por aquilo, já passou a proposta, o corretor ele te mostrou tudo ali, cabe no seu orçamento. É importantíssimo que pelo menos você tenha acesso ao registro da incorporação desse imóvel, desse apartamento. A incorporação, inclusive, né, as construtoras, as incorporadoras, nem poderiam comercializar sem existir, né? Já está aí um grande erro, mas o consumidor final, ele não tem essa ciência, né, esse entendimento. Então, você ter acesso a essa matrícula é muito importante. Então, peça ali, quando você estiver conversando com o corretor, pergunte e peça acesso, porque é um documento público, ele pode disponibilizar e você pode verificar se de fato já existe incorporação. Em linhas gerais, a incorporação ela vai trazer como que será aquele empreendimento, né? Ela vai falar quantas unidades será, quantos andares, ela vai trazer ali uma segurança jurídica inicial para que você possa fechar essa compra. E aí eu vou trazer um outro exemplo, Carpá e Leandro. Nós tivemos uma vez
um condomínio, assim, um apartamento, né? Um cliente veio até nós para que ele estava quase assinando a compra já, e nós pedimos a documentação, a matrícula estava aparentemente ok, mas nós verificamos, veja, o incorporador ele construiu e ele alienou depois, acho que faltou dinheiro ali na construção, e ele alienou depois o terreno onde estava em cima para o próprio condomínio. Então, se o nosso cliente comprasse, ele não ia conseguir passar a escritura, lavrar essa escritura, porque o terreno do bem estava alienado. E aí, para o pessoal que está em casa entender, aonde você vai analisar e verificar, por exemplo, isso, se tem alguma alienação, alguma dívida, se a matrícula, se o imóvel, né, em si, ele tem algum gravame, dê início na matrícula, né? E aí, se nós falarmos de apartamentos já construídos, enfim, apartamento já de 10 ou 15 anos, aí é importantíssimo as certidões, né? Você procurar certidões, se aquele vendedor, ele tem algum processo que esteja tratando daquele imóvel em si, e dívidas no condomínio, dívidas de IPTU, tudo isso para trazer segurança nesse momento de compra. Bom, antes de continuar, vou agradecer o pessoal que está participando da gravação. O Paulo Melete, boa tarde, Paulo. Bernardo Davi, boa tarde, Bernardo Davi. A Ana, boa tarde, rapazes. Obrigado pelo rapazes, Ana, a gente sempre fica muito feliz. O Paulo Melete pergunta, porque existem maus profissionais em todas as áreas, tem que ter muita atenção. A gente vai entrar nisso na próxima pergunta. O Bernardo Davi também pergunta, qual é o erro mais frequente do comprador? Na visita, na proposta ou no contrato? Eu só vou pedir tua ajuda, Leandro, antes de passar para o Renato. Qual é a pergunta de novo, Rodrigo, por favor? Qual o erro mais frequente do comprador? Na visita, na proposta ou no contrato? Onde ele erra? Onde você acha que o problema começa a existir? Eu também tenho uma opinião. Eu acho que é na proposta. Eu acredito que na proposta também. Eu acredito que ele acaba errando na proposta. Porque ele não faz a tratativa direito. E aí sempre quando chega no contrato, ali no contrato vai ter várias ponderações referente à compra, e aí ele quer voltar na proposta. Fala, pô, mas então eu não coloquei isso na proposta, e aí agora eu queria colocar no contrato, mas você deveria ter tratado lá na proposta, a gente fechou a parte comercial, e agora do contrato, quando o contrato está pronto, já com tudo do que foi tratado, né, do que foi conversado na proposta, aí ele quer mudar, entendeu? Entendi. E, Renato, a pergunta importante é a seguinte, a proposta é um pré-contrato? A proposta é um pré-contrato. Se ela estiver assinada pelas partes, o aceite da proposta, ela é só uma proposta ou ela é um princípio de pagamento, eventualmente, né? Porque na aquisição imobiliária, a proposta, algumas vezes, não tão comum mais hoje, mas você, para não macular a aquisição, você fazia uma proposta com sinal. Isso. Explica para a gente essas questões, por favor. Olha só, a proposta, eu entendo, eu sempre vou discutir proposta, tá? Assim, se ainda não passou para de fato a assinatura daquele contrato e tudo mais, eu falo que a proposta, claro, havendo interesse parcimônio entre as partes e acerto entre as partes, a proposta é uma proposta. Desde que você não queira desvirtuar completamente tudo que você tratou ali, às vezes é um ajuste de tempo, às vezes é um ajuste só de uma documentação que já deu entrada, mas precisa sair, às vezes é um ajuste numa parcela, fala, olha, será que a gente não pode diluir mais em 2 ou 3? Então, proposta, eu sempre digo para o nosso cliente que ainda tem como conversar. Assinou o contrato, aí já é uma coisa muito, muito mais difícil. Por isso que, até voltando um pouco na outra pergunta, Carpa, eu acho que o momento que mais se é o na visita. Assim, porque o consumidor final lá, ele está emocionado.
Então ele não olha, assim, ele só enxerga ele adquirindo aquele bem, que é um sonho para ele. E acaba que a cabeça dele, ele não está pensando em muita coisa, ele quer assinar, ele quer que dê certo, ele quer que aprove financiamento. Então, e aí eu falo aqui para o nosso pessoal que está vendo, você vai visitar um stand ou você vai visitar algum imóvel, vá, é claro que vá, mas tente ir menos emocionado, assim, para depois não ter que discutir contratos depois e ajuizar ações para discutir alguma cláusula que poderia ter sido resolvida lá nesse momento aqui. E Renato, essa aquisição, isso é algo interessante, Leandro, também. Quando a gente adquire um imóvel na planta, nós não temos o imóvel pronto, logicamente, porque você não está adquirindo na planta. Mas você passa num stand e quando esse imóvel da planta ou esse anúncio ilustrativo ali não condiz com aquilo que está sendo entregue, porque uma coisa é eu ser enganado na documentação, que acontece muito, vocês já explicaram muito bem, o valor está abaixo, o imóvel não está registrado, a incorporação não está registrada, mas e na hora que eu vou lá, o corretor tá, assim, falou bem, eu comprei aquela ideia, adquiri aquele imóvel, só que quando eu recebi, a minha vaga ali parecia demarcada, não é? Aquela piscina parecia que tinha, mas não tem, a metragem parecia maior. Você se depara com isso no dia a dia? Leandro, você quer falar primeiro? Pode falar, depois eu falo. Vamos lá. Carpá, você trouxe assunto que eu posso até trazer em duas partes aqui. Geralmente, quando a gente vai em algum stand e aí a gente pega aquele panfleto, quando se trata de uma empresa idônea e tudo mais, geralmente está escrito lá imagens meramente ilustrativas. Por isso, a importância do registro da incorporação. Ele vai trazer ali não só as metragens, mas às vezes até os equipamentos, o que vai ter no salão de festa e o que não vai ter, e etc e tal. Teremos os memoriais, onde vai tratar sobre isso. Então, é importante que o cliente fique sim atento a isso, tanto a metragem quanto ao que foi prometido, mas a garantia que ele vai ter é nesse registro da incorporação. E aí eu vou trazer um outro exemplo aqui que a gente tem visto e tem tido muita discussão nos tribunais, que são as falsas promessas de que aquele apartamento especificamente vai poder ser comprado para investimento, para aluguel de curta temporada. E nós temos visto que na prática acaba que não acontece, porque depende de uma convenção de condomínio, se a maioria não aprovar, acaba que não vai passar. E aquele suposto investidor que estava comprando para isso, ele vai trazer o assunto de que, não, mas quando eu comprei, falaram que sim. Mas aí eu já falo aqui também, que para mim, eu sempre falo para os nossos clientes que se não tiver escrito, é porque não é, concorda? Porque se a gente não tiver, no momento da compra, cláusulas específicas daquela destinação, então é melhor que você que está comprando não considere de imediato que você está fazendo uma compra segura, por exemplo, para poder utilizar como aluguel de curta temporada, porque pode ser que não aconteça. Eu só complementando, como a gente faz o trabalho com venda de usados, né, imóveis de terceiros, um problema recorrente é a questão de vaga de garagem, né? Então o cliente vai lá e o corretor despreparado, no caso. O cliente vai lá com o corretor, pergunta da vaga, a vaga é fixa, a vaga é rotativa, não pergunta, né? Faz a visita, fez a proposta, quando chega na parte do contrato, o cliente, um detalhe, preciso saber, a vaga é rotativa ou a vaga é fixa? Vou confirmar, a vaga é rotativa, não é fixa. Então, é um problema recorrente que eu vejo também com um pouco de falta de preparo do corretor, né? Ele já deveria ter visto isso na visita, e quando viu a vaga de garagem, já informar o cliente, a vaga é rotativa, talvez precise deixar a chave no console, alguma coisa, porque alguém vai manobrar o carro, ou a vaga é fixa, essa é a sua vaga, você leva a chave, trancou e acabou. Mas isso é um problema recorrente. Você sabe, Leandro, que todo mundo sabe que eu sou corretor de imóveis também. Quando eu comecei, o primeiro livro que eu escrevi foi Condomínio para Corretores de Imóveis, e fiz uma palestra aí, a gente levou essa palestra no Cresce para todas as regiões. O que a gente mais batia na tecla
é justamente isso. Grande parte das vendas ocorrem dentro de condomínios. Então, o corretor ter o conhecimento para poder oferecer o conhecimento e mitigar esses riscos depois jurídicos e administrativos é essencial para o negócio. Para ele multiplicar o número de negócios e também para que ele tenha o conhecimento e evite problemas, parar num tribunal de ética por uma informação errônea ou um processo judicial. Antes de continuar, eu vou agradecer o pessoal que tem participado aqui, a Adriana Butera. Pelo jeito que ela falou, ela é tão conhecida, hein, Renato? Renato, você fala muito bem. Beijos, querido. Eu não conheço, não. Mas você é muito bem-vinda. Você está com uma fã. Adriana, obrigado aí pelas palavras para o Renato. O Edson diz, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Juliana Teixeira, boa tarde, boa tarde. Ana, de novo, pergunta, em imóveis na planta, o cuidado precisa ser maior? Você já responde, vou acabar só de agradecer. O José Antônio diz, muito legal, estou adorando. E depois eu tenho mais uma pergunta da Juliana Teixeira. Então, e dizer, pessoal, não deixe, esse programa está sendo gravado ao vivo, não deixe de compartilhar com os seus pares, para que eles possam interagir conosco, que a gente possa responder. Esse é o programa do Vida em Condomínio, que vai ao ar pela TV Cresce São Paulo. Então, você pode assistir esse e outros programas. Esse é o programa de número 127. Renato, está contigo. Em imóveis na planta, o cuidado precisa ser maior? Eu acredito que o cuidado precisa ser equiparado, né? Porque a gente pode ter algum golpe ou alguma falha nessa compra sendo imóvel na planta ou sendo imóvel já construído. Acontece que o na planta é essa questão, né? Você adquire ali um sonho de uma entrega futura, né? Então, como nós já falamos aqui, o ponto principal ou inicial aí é você saber se pelo menos existe registro de incorporação desse imóvel que está sendo comercializado. Então, Renato, peraí, o principal cuidado quando eu for adquirir um imóvel na planta é verificar se tem um memorial de incorporação. Exato. Aonde eu verifico? Eu confio no estande de vendas ou eu me dirijo a algum local? Qual o procedimento, antes de você continuar? Vamos lá, o procedimento. Assim, provavelmente você vai ser atendido por algum corretor, né? Você pode pedir para ele. O correto é que ele disponibilize essa matrícula. Se ele disponibilizar apenas o número dessa incorporação e desse registro, você pode ir até o próprio cartório de registro de imóveis e pedir essa matrícula, essa certidão de matrícula para conferir se realmente está registrado ou não. Se não estiver, ou se alguém fala, não, eu já mando e nunca manda, sabe aquela coisa de querer ganhar tempo, eu já indico desde já que você nem continue essa compra. Que assim, a chance pode ser que entreguem e tal, mas é bem mais risco de não ser entregue, dessa obra parar, dela ser paralisada ou algo assim, tá? Então, seria o primeiro passo. Eu sempre falo que a matrícula não que seja o documento mais importante, né, da negociação de venda, mas é primordial você olhar antes de qualquer coisa, dar uma olhada na matrícula, né, porque ali vai ter todas as averbações, registro, hipoteca, que tiver, né. Isso, e se alguém reter essa informação, não é, Leandro e Carpaz, se alguém falar, não, peraí, eu já mando, não, amanhã eu mando, não, calma aí, e tentar, assina aqui, sabe, aí você já desconfia, porque realmente não vai ter nada regularizado. Bom, ótimo. A gente tem uma pergunta também da Juliana Teixeira, ela pergunta o seguinte, é possível que mesmo após o pagamento de todas as parcelas exigidas pela construtora durante a fase de obras, o comprador não consiga aprovação do financiamento bancário para quitar o saldo devedor? O Leandro pode responder primeiro aí, mas... É normal, acontece muito isso, infelizmente. E como agir quando isso acontece? Ele perde os valores pagos ou como é que ele procede? E depois, quais são os direitos dele, Renato? Vamos lá.
Infelizmente acontece, o Leandro sabe disso, então por isso que é muito importante você ter todas essas informações ali, porque geralmente nesse período de obra existem duas possibilidades, né? Ou ele vai fazer o financiamento naquele momento ali, e aí ele vai pagar o financiamento desde dali, ou só na entrega das chaves. De qualquer maneira, você vai ter que pagar para imóveis em construção, mais ou menos 20% já desse valor, e geralmente direto para a construtora, ela vai fazer ali um parcelamento. Na rescisão, aí, se chega nessa hora e o cliente ele não consegue, por algum motivo, ele já não tem mais a renda, ele perdeu aquela renda, ele não consegue comprovar, ele está com negativação no nome que não existia 2 anos atrás, enfim, existem inúmeros fatores, ele pode solicitar o que vai caber aí, a rescisão de contrato. Nós já temos inúmeros julgados hoje, porque antigamente ficava uma discussão se a incorporadora ou construtora teria que devolver 100% desses valores, porque, veja, eles já tiveram, né, não seria uma culpa exclusiva da construtora incorporadora se o status financeiro desse cliente alterou, né? Então, hoje existem já vários entendimentos que não, uma parte, um percentual vai ser retido. Ele não vai conseguir 100% dessa devolução. Mas o que vai caber nesse momento é a rescisão desse contrato, sabe? Você pode falar um pouco desses percentuais, Renato? Olha, eu vou falar aqui, aí o pessoal, eu posso até buscar melhor aqui, tá? Mas em média de pelo menos 30%, eu acredito que vai ficar retido. Tá? Assim, então, se ele pagou 100 mil, pelo menos 30 mil, porque como que a construtora e as incorporadoras, elas justificam isso também? Nesse momento, já pagou a corretagem, né, já dividiu lá, já teve os gastos com stand de venda, já teve a documentação e aquele cliente, ele estava ali. Então, a construtora, incorporadora, também tiveram os gastos deles, né? Porque até pouco tempo atrás, as discussões eram essas. Pediam a devolução de 100%. Agora não, fala, pera lá, também não é culpa exclusiva da própria construtora, então divide. Então, aproximadamente uns 30% vai acabar ficando retido. Leandro, uma pergunta importante, porque a relação com o corretor é de fidúcia, é de confiança, né? A gente precisa estabelecer uma relação de confiança. Como eu disse, a gente não compra imóvel, a gente compra sonhos, o imóvel vem junto Exatamente. Com aqueles sonhos. Então, eu te pergunto, qual é a diferença entre confiar no corretor e deixar de fazer a própria diligência? Isso é um problema, né? Porque o que acontece é o seguinte, o corretor, eu sempre falo que existem 2 tipos de corretor, né? Existe o corretor, o consultor imobiliário e o mostrador de imóveis, né? Então, o consultor imobiliário é que tem conhecimento tanto do que ele está falando em relação ao imóvel, quanto a relação de documentação. Então, se ali na visita do imóvel, na proposta que seja, ele tem conhecimento do que ele está falando de matrícula, mas se vai falar de uma simples matrícula ou das certidões necessárias que precisa para poder concluir o negócio, o cliente acaba tendo confiança e não precisando buscar ou, de repente, um advogado fora, ou confiar no advogado da imobiliária, entendeu? Então, eu sempre falo, né, entre corretor e consultor imobiliário, ele precisa pelo menos conhecer um pouco de documentação para poder passar ali uma confiança para o cliente. Ok. E quais documentos são indispensáveis antes de realizar qualquer pagamento? A pergunta é para os dois, quero entender, porque um é o corretor e o outro é o advogado. Eu falo, o que eu falei, né? O primeiro de tudo é a matrícula do imóvel. Esse é, para mim... Mas com a matrícula do imóvel, você acha que já pode realizar o pagamento? Não. Aí a gente... É porque a gente faz um caminho diferente. Como a gente trabalha terceiros aqui, então a gente acaba fazendo um caminho diferente. Então, antes de a gente assinar qualquer tipo de contrato, a gente já faz o levantamento prévio de todas as certidões. Então, a gente já faz o levantamento prévio para quando chegar no sinal... Que aí o que acontece? A gente acaba minimizando o problema. Então, quando a gente vai para o contrato, fala, ó, o contrato está aqui, a minuta de contrato está pronta, você dando ok, a gente já pode fazer o pagamento de sinal, é porque a gente pode caminhar, a gente sabe que a gente vai minimizar o problema ali. Então, a gente não pega simplesmente a matrícula, ou faz uma consulta simples de SPC Serasa e vai para a assinatura do sinal. A gente não faz isso. Então, assim, para a gente não ter esse tipo de problema, de repente ir lá na frente assinar um contrato, vai começar providenciar certidões
e lá daqui, sei lá, 10 dias apareceu um problema, então para não acontecer isso, a gente já tira antes as certidões. Então, assim, as pessoas falam, mas vocês perdem tempo? Não, a gente não perde, a gente ganha, na verdade, né? Porque, de repente, uma escritura que a gente assinar em 30 dias, a gente assina em 15, porque você já tem a documentação pronta, né? Em tese. Quer complementar, Renato? Sim, matrícula, né? Ela vai demonstrar ali de imediato se tem algum gravame, algum processo, algo que esteja levando aquele bem a penhora, ou pelo menos a garantir alguma dívida. Quando a gente fala especificamente sobre os apartamentos, eu já deixo aqui a dica também, para que seja solicitado também as dívidas de condomínio, né? Porque às vezes a pessoa pode estar com uma dívida gigante naquele condomínio, e até mesmo por isso que ela está querendo fazer uma negociação de venda, então é muito importante pedir. E se ficarem demorando para entregar também, né, fique atento, porque pode ser. Nada impede também, por exemplo, e eu acho que é importante a gente falar, e aí eu vou falar tanto dívida de condomínio quanto dívida de IPTU, né, as certidões negativas de débito. Não é porque, caso você que estiver comprando encontre alguma dívida, que o negócio está finalizado. Pelo contrário, você pode conversar e falar, é uma dívida alta, você faz a negociação. Ou para a pessoa quitar, ou para usar parte desse sinal para que ela quite, entregue, então, e devolva a certidão, ok. Então, também não é porque aparece alguma dívida que você precisa sair correndo e achar que o negócio ele está perdido. Mas é importante você entender o que é a dívida e ver se ela é sanável naquele momento. Em caso de processos, por exemplo, aí serão mais difíceis. Se esse imóvel tiver alguma discussão sobre esse imóvel, ele tiver sido dado em garantia alguma coisa, aí vai ser mais difícil você conseguir comprar. Agora, outros tipos de dívidas, né, como eu comentei aqui, seja IPTU ou condomínio, aí é algo que você vai conseguir resolver, pode até servir com uma negociação para você descontar algum valor e resolver aquilo também. Excelente, Renato. Acho que essa é uma dica de ouro, né? Porque muitas vezes a pessoa faz uma consulta, e lembro de um caso onde a dívida era uma dívida pífia, sei lá, era ele tinha um Serasa de R$100, assim, algo que ele nem sabia, e daí o comprador falou, não, ele tem dívida. Então, para aquele que não tem um conhecimento, isso pode parecer um impeditivo, e é isso aí. Às vezes um valor alto de dívida vira uma moeda de negociação ou vira uma oportunidade de você também adquirir o imóvel sempre com segurança jurídica, sempre com corretor credenciado, um corretor de mercado e um advogado especialista na área imobiliária e se ele não souber tudo, ele vai atrás, vai buscar, vai entender, as pessoas às vezes buscam uma resposta muito rápida, prática, e nem tudo é rápido e prático no direito imobiliário. A gente precisa pesquisar, precisa levantar processo, precisa falar com o comprador, com o vendedor, entender. Uma outra questão importante é que às vezes existe uma relação o casamento, né? A pessoa está casada, qual o regime, se comunica, parentes, ela tem empresa, então o nome dela está limpo, mas ele tem uma empresa que quebrou e que está se buscando bens. Então isso pode desconsiderar uma personalidade jurídica, atingir aquela pessoa, então eu posso ter uma falsa aparência de que aquela negociação é boa, mas ela pode ser anulada. Infelizmente, já vi muito de vendas serem anuladas após concretizadas por fraudes à execução de processos que muitas vezes não eram inerentes àquele bem ou àquele proprietário que estava limpo. Então, muito cuidado. Acho que a primeira pergunta que eu te fiz existe venda 100% segura? Eu acho que não. Existe mitigação de riscos. Você mitiga riscos, você diminui as possibilidades, você vai ampliando cada vez mais a pesquisa para proteger cada vez mais. Isso tudo requer tempo, investimento e confiança. Eu vou partir para algumas perguntas, a gente está chegando ao final do programa, ele é muito rápido, é um programa rápido. E você vê que é um tema que conseguiria ficar aqui falando várias coisas, né? Com certeza, é um tema inesgotável, ainda mais para o nosso amigo corretor de imóveis aí do Cresce, que busca o nosso programa para elucidar aí as questões.
Então, eu parei aqui, eu vou para a pergunta da Juliana. Então, vou fazer um bate-bola com o Renato e Leandro. Quem quiser responde de forma rápida. Tá? Então, tem a pergunta aqui da Juliana. É possível que após o pagamento de todas as parcelas, acho que essa eu já li. Leu. Essa eu já li. Então, eu vou para a pergunta do Matheus Moia, que diz assim: como verificar se a construtora ou incorporadora é confiável? Difícil pergunta, hein? Eu falo que a gente precisa usar tudo que a gente tem, por exemplo, as redes, a internet, a nosso favor. Porque geralmente você já vai ter um cheiro ali na própria internet, nos sites de reclamações que existem inúmeros, se tem nos fóruns, nos próprios sites de pesquisa, você já vai saber ali. E ver, importantíssimo, cartão CNPJ. Às vezes é uma construtora que está lançando agora, com 1 ano de existência dessa empresa, tome cuidado, porque, assim, veja, não é regra, tá? Mas, geralmente, quando a gente se depara com obras paralisadas, com obras abandonadas, você vai ver o CNPJ era muito recente também. Então, fiquem atentos. Isso sem esquecer que a gente tem a possibilidade do patrimônio de afetação, né? Então a pessoa precisa tomar cuidado, porque às vezes o patrimônio de afetação foi aberto para aquela construção e isso não cai no caso. Então ele precisa ver dentro daquele patrimônio de afetação qual a construtora principal e esse CNPJ, né? Isso. Carpá, você sabe que, assim, às vezes a gente até vê algumas construtoras, às vezes pequenas, né, fazendo confusão de caixa também, né, misturando dinheiro de um para outro também, infelizmente, né? Infelizmente. Enfim, precisam tomar cuidado e o máximo de informações possíveis, verificar se já teve outras entregas, se é o primeiro ou não, enfim, né, existem algumas possibilidades. Não, reclame aqui, acho que é um termômetro bom, né? Qual? Reclame aqui, acho que é um termômetro bom. Sim, mas também, assim, não estou querendo ser um advogado que contraria tudo, mas aquela construtora que entrega 10 empreendimentos por ano, o índice de reclamação dele é muito maior do que aquela que entrega um empreendimento a cada 5 anos. Sim. Então, precisa também ponderar, né? Precisa Sim. ponderar. Precisa. Até José Antônio... Reclamação de atraso é comum, atraso é comum. Assim, atraso não é uma reclamação, né, que tem que ser levada em consideração. Nossa, eu vi todos os empreendimentos, eles atrasam 3 ou 6 meses, isso é praxe, então... Até porque já está previsto no contrato, né, o atraso. Já está previsto 180 dias, né, do atraso hoje. Sim. Que foi incorporado. José Antônio pergunta: que sinal de alerta o comprador não pode ignorar? Ia falar, Leandro. Eu acredito que é o jeitinho de mandar documentação. O corretor, ou de repente a imobiliária. Vou mandar o documento. Daqui a pouco eu mando. Amanhã eu mando. Isso eu acho que ele precisa tomar bastante cuidado. Se não tem nenhum problema, se não tem nada para esconder, você vai mandar a documentação de imediato. Está aqui. Se você já tem a documentação pronta, não sei que você deu uma... não tenho a documentação ainda, estou pegando com o proprietário e te mando assim que receber. Agora não, daqui a pouco eu te mando. Estou na rua, não consigo te mandar agora. Estou numa reunião. Esse acho que é um dos principais cuidados que precisa tomar, porque se não tem nada para esconder, documentação, o comprador, ele quer ver a documentação, meu advogado quer dar uma olhada na documentação. Está aqui, a documentação está aqui. Matrícula, documentos pessoais, certidões, o que for preciso. Acho que acredito que seja um dos principais pontos. Então isso já vira uma dica inversa, né, pro vendedor, né, Renato? Total. Eu ia deixar 3 pontos aqui também, que a gente falou já, preço muito abaixo do mercado. Sim. Você não poder visitar o imóvel, né, ficar sempre postergando e só te mandar foto disso. E o terceiro também, a pressa em querer que você assine para dar sinal, para dar valor, sem você ter visto nada. Então, esses 3 fatores são... tomem cuidado, porque... Interessante. Então, o Leandro elencou para a gente aquele comprador, o vendedor que está sempre enrolando a documentação,
o imóvel abaixo do preço, o Renato falou, aquele imóvel que não pode ser visitado e aquela pressa gigantesca, e normalmente essa pressa vem assim, eu tenho outro interessado, eu preciso dessa assinatura para ontem, senão eu vou acabar vendendo para outro, né? O imóvel está vago há 10 anos, no dia que você Isso é o que mais, assinar. é o que mais acontece. É o que mais acontece, é isso. Vai para aquilo, que é a emoção que a gente está falando até agora, que é a emoção, porque a aquisição imobiliária é algo maravilhoso, né? É uma vibração você adquirir um imóvel, mas você está adquirindo um sonho. Você está ali planejando morar com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, seu cachorro, mobiliar ele. Então, isso gera uma expectativa, mas essa expectativa não pode ser confundida com ansiedade e com um mau negócio. Pode ser um presságio aí de mau negócio. É isso. A Célia Araújo pergunta: se a construtora não entrega o que foi prometido em contrato, memorial descritivo, material publicitário ou proposta comercial, o consumidor pode tomar quais medidas para se resguardar? Ação, né? Assim, eu sempre falo assim, que a demanda nunca é o melhor caminho e o primeiro caminho, né? Então, Célia, caso aconteça isso e alguém mais que esteja vendo, reúna todas essas provas, formaliza por e-mail, coloque e manda, ó, tá assim, assim, foi prometido isso, tá escrito aqui, como vamos resolver? Porque às vezes as pessoas, né, as construtoras podem estar dispostas a resolver, a fazer alguma reparação e você consegue resolver assim e tudo bem. E se tiver uma resposta com uma negativa, você já tem mais uma prova da sua boa-fé para usar, então, em uma demanda. E outra coisa, Renato, assim, via de regra, as construtoras são de boa fé, elas não querem prejudicar, porque se ela está no mercado, se você escolheu bem, é uma boa construtora, ela quer continuar vendendo. Se ela quer continuar vendendo, ela precisa agradar o consumidor. Mas a gente tem uma outra questão também, que é a do consumidor que quer levar vantagem porque acha que a construtora tem que dar mais. Então, esse é um cuidado também. Então, assim, eu vi na imagem ilustrativa que tinha mais uma bicicleta na academia, ou que vocês iam entregar com sofá. Não, está claro no contrato que aquela imagem é ilustrativa, apenas decorativa, que o imóvel não vem mobiliado, está no contrato, em letras garrafais, mas daí a pessoa não, mas eu me senti enganado. Então, aquele que quer tem o ardil também, é tão preocupante quanto aquela construtora que também tem o ardil. E para isso, nesse meio do caminho, nós temos o corretor de boa-fé, que precisa traduzir isso na realidade, e o advogado imobiliário, que é aquele que vai dizer, olha, espera aí, não é assim, porque a gente também tem oportunistas em todos os mercados, inclusive no mercado na advocacia imobiliária. Não, você tem direito, você foi enganado, aí perde, macula a imagem da construtora, depois recebe uma indenização, prejudica o corretor, faz uma falsa denúncia no CRES, enfim. Isso tudo movimenta uma máquina judiciária e administrativa e sem qualquer causa. Concordo, são os aventureiros, né? Aventuras jurídicas não é nada legal mesmo. Então, e o judiciário ele tem sido pesado também. Quando entende que é uma aventura jurídica que não muda nada, é o que você falou, é o sofá do hall, que falou que a foto ela tá marrom e colocaram uma poltrona cinza, a pessoa... Não, isso daí é aventura jurídica, aí já não tem direito. Às vezes eles acabam caindo na emoção também, né? Eles não leem o contrato ali na hora da emoção, estou comprando, vou assinar, assina de qualquer jeito, e aí na hora que recebe, por exemplo, não tinha bicicleta lá, não tinha mais uma bicicleta, né? A Juliana Teixeira agradece, obrigado, doutores, esclareceu minha dúvida. O Fernando Martins pergunta algo que a gente falou, confiança no corretor dispensa a diligência do comprador? Eu acho que não, Fernando, eu acho que a tua diligência, via de regra, a gente parte do princípio que as pessoas são de boa fé, são idôneas, mas você está fazendo uma aquisição que você tem que ter a gente fala em due diligence, né? Uma diligência dupla, uma conferência. Eu confio naquele que eu estou contratando, mas eu quero ver. Então, muitas vezes, outro dia um conhecido me ligou e falou, olha, estou fazendo uma aquisição imobiliária, preciso de um advogado? Eu falei, precisa. Ele falou, qual o custo? Eu falei, o custo é tal. Ele falou, é muito caro.
eu falei, ok, mas pode sair muito mais caro a falta de uma diligência dupla para que você não caia numa situação. E é impressionante a quantidade de casos que dão errado por falta de diligência ou por falta da verificação que vocês mencionaram, do registro do imóvel, ou da baixa da hipoteca, ou pela falta da baixa, a impossibilidade do financiamento, ou o antigo adquirente já faleceu, eu preciso entrar com uma ação de adjudicação, enfim, isso pode se complicar muito dentro do mercado. Ou eu tenho uma ação daquele imóvel que não tem documentação, um uso capião que ninguém verificou, e daí vai se discutir propriedade, e daí fica difícil, fica tarde, aquele valor, aquele percentual que parece alto do corretor, que parece alto do advogado imobiliário, é, na verdade, a segurança jurídica para realizar um bom negócio. Da mesma forma que você adquire o imóvel, coloca na conta o ITBI, o restante dos emolumentos, o registro, você tem que colocar na conta o corretor de imóveis e tem que colocar na conta advogado. Muita gente depois vai e procura fazer um negócio por fora, furar o corretor. Primeiro que quem faz errado recebe errado da vida. A vida volta. E segundo, que isso vai criar, pode até existir uma ação judicial depois do corretor que apresentou o negócio. Pelo Código Civil ele tem direito, ele faz jus àquela comissão, independente dele ter participado da concretização do negócio. O Paulo pergunta, corretor pode ser acionado solidariamente? Sim, na medida da culpa dele, na medida da culpa. Ele não responde pelo problema na documentação, mas ele responde pela falta de alerta do problema da documentação. Até eticamente, né, no CRES, isso chama desídia, a falta de observação básica no exercício da função dele. Isso, com certeza, dependendo do quantum, né, verificado o quantum, pode ser indenizado. A Lari... Fala, querido. Eu posso dar um alerta aqui para os nossos colegas e aí advogados também? Fica aqui a dica, o seguinte, quando você for procurado por algum cliente, né, que geralmente chega assim, se estou comprando, você pode elaborar o contrato, é importante você e advogado traçar bem isso, falar assim, olha, a documentação já foi analisada, porque às vezes não foi, a pessoa ela quer pagar nada, ela fala, não, é só um contrato, e se você não deixar isso muito claro, dando problema depois, por você ter elaborado esse contrato, ele vai cobrar de você, falando que você não analisou a documentação, você não falou o que precisava. Então, é importante deixar claro para o seu cliente, falar assim, olha, precisa fazer a due diligence, precisa analisar a documentação e você passar essa importância para ele. E se ainda assim ele abrir mão, falar, não, já está tudo certo, você documenta, para não voltar depois só pela elaboração de um contrato, ele querer cobrar essa responsabilidade sua, caso dê alguma coisa errada. A Lari Alves faz uma pergunta que a gente já falou aqui, se o imóvel, como verificar se o imóvel e o vendedor estão realmente em situação regular. Isso a gente já falou. Ela vai poder acompanhar aí no começo do nosso programa. O Leandro Justino dá uma boa tarde. Leandro Justino, que é síndico, advogado em Piracicaba, um grande amigo também, está nos acompanhando. E a gente vai chegando ao final do programa. Vou pedir algumas considerações finais, vou pedir para que o Renato e o Leandro deixem o contato deles, ou um e-mail, ou um Instagram, para quem quiser acompanhar o trabalho de vocês, falar o que você normalmente faz no dia a dia, rapidamente, e deixar o contato para que a gente possa encerrar o programa de hoje. Vamos lá. Tá bom, obrigado. Vamos lá, o pessoal que queira acompanhar um pouco mais o meu trabalho, vai lá em @renatomelo.adv. Eu sou advogado imobiliarista, estou no ramo há um pouco mais de 17 anos já, a primeira formação em técnico em edificações, estou junto com o Carpay nas comissões de OAB também, o Carpay em Direito Condominial, eu lá em Direito Imobiliário, estamos aí sempre falando desses assuntos. E o que eu deixo aqui de dica importante, que a gente começou o nosso bate-papo falando disso e chegamos até o final,
é de fato isso, né? Adquirir um imóvel, seja ele primeiro ou não, é um passo muito importante e a gente sabe que é um valor que, se for um golpe, ele vai fazer muita diferença no bolso de todo mundo. Então, tenha muita cautela, invista realmente em profissionais adequados, né? Seja um corretor de confiança, um advogado de confiança, para que realmente você dê esse passo da maneira mais segura possível. Sempre desconfiando dos baixos preços e das ofertas mirabolantes, né? As ofertas que assine aqui, vem aqui, corra aqui, é só hoje e é só por esse preço. Tome muito cuidado com isso. Muito bom. Vou deixar aqui o Instagram da GKI, @GKI Imóveis. Vou deixar o site também, é www.gki.com.br. Eu tenho, acho que o mesmo tempo que o Rodrigo de mercado, 27. Quanto tempo você tem? 27 anos de mercado? Eu, mercado, comecei em 95. Já perdi as contas. Eu, 99. E é o que o Dr. Renato falou, procurar o corretor, primeira coisa, comprar de mal, corretor regularizado. E o que eu sempre falo, dividir responsabilidade. Vai com o seu advogado de confiança, consulta, vê questão de documentação, pede para ele analisar, porque só a imobiliária, às vezes o comprador, até mesmo o vendedor, quer jogar toda a responsabilidade para a imobiliária nessa parte de documentação. E aí, quando acontece alguma coisa, ele quer falar, não, a culpa é sua, você não me alertou, eu não vi, você deveria ter me avisado. Então, consulte seu advogado de confiança. Agradeço demais você, Renato Melo, Leandro Alves, pela participação. Agradeço você que nos acompanhou, você que nos assiste. O canal Vida em Condomínio vai ao ar pela TV Cresce São Paulo. Você pode assistir este e outros programas. Então, TV Cresce São Paulo. Não esqueça de compartilhar, de curtir. E se você quiser participar com a gente, tiver assuntos pertinentes, quiser indicar alguém, alguma autoridade ou algum corretor, alguma pessoa que tem uma história interessante, também nos indique através dos canais do Cresce para que nós possamos avaliar e trazer até vocês. Então, muito obrigado, uma boa tarde a todos e até breve.